Oiê! Sejam bem-vindos a essa live, para você que está chegando agora. Essa live vai ser para a gente falar sobre adolescentes. É uma live super importante, onde eu vou abordar não só temas relacionados a comportamento na etapa da adolescência, mas questões que envolvem a questão do desenvolvimento da criança, pré-adolescente e adolescente, né? O adolescente, na verdade, eu acho que ele é das áreas da maternidade que a gente muito fala, aquela que é mais negligenciada, no sentido de que pouco se comenta sobre as atitudes que os pais têm que ter, né? Especialmente porque quando a gente olha um adolescente, a gente sempre fica com uma sensação de que ele não é mais tão criança, mas também ele não é tão adulto, e ao mesmo tempo eu não acesso ele como eu acessava quando ele era criança, mas eu também não tenho espaço para chegar na vida dele como eu chegava antes. É como se a gente desejasse que ele fosse capaz de tomar atitudes e decisões, mas ele fosse incapaz de conseguir. E eu achei super interessante esse tema ter caído hoje, veio a calhar na minha opinião, né? Porque a gente está vivendo essa era de falar sobre as ameaças que as escolas vivem, o medo que os pais sentem dos filhos estarem vulneráveis, sobre pressão de um ambiente onde eles têm uma sensação de falso controle, né? Então eu acho que o grande medo das pessoas, especialmente em relação à adolescência, é essa sensação de falso controle, onde você acha que você tem domínio, onde você acha que você pode dominar alguma coisa e no fundo você não domina aquilo. Porque por mais que você deixe seu filho em casa e controle tudo que você acha que é possível, em algum nível da vida dele, das escolhas dele, você não tem controle. Então eu preparei uma pauta para essa live sobre esse tema tão importante e eu vou tentar seguir ela aqui pra gente não se perder. Como é que funciona, gente, a adolescência, né? Muitas pessoas ficam nessa de como é que eu vou me portar ao meu filho adolescente? E aí, eu sempre gosto de devolver essa pergunta para os pais, assim, você já foi adolescente, né? Então, assim, eu sei que você sabe como é que é, eu sei que você sabe o que você pensava, por mais que você não fazia, você sabe o que você pensava. Você sabe das suas intenções, você sabe das suas provocações. Então, ser adolescente é um período em que a gente tem que olhar e entender que é uma etapa de grandes experiências, de explosão de sentimentos, de várias referências. E uma coisa importante é, por melhor que você seja, você não é mais a referência do seu filho, né? A referência que eu digo assim, de estilo, de posicionamento, você ainda é uma inspiração. E você vai ser sempre, especialmente se você é uma mãe, um pai, de grande liderança sobre a vida do seu filho. Uma pessoa realmente inspiradora. Mas caso contrário, ele começa a criar novas referências a partir de você, mas não mais só com você. E aí, às vezes, os pais levam esse primeiro choque, né? Por que meu filho tá assim? Por que meu filho tá assado? Porque, de uma certa forma, todo mundo, gente, o mundo inteiro é assim. Todo mundo se inspira em alguém, ou em algo, ou em vários algo, e em várias pessoas. Porque a nossa vida, ela é a inspiração, né? Então você vai pegando as suas referências, você vai concluindo o que é bom e o que não é, e você vai trazendo isso para sua vida e formando a sua biografia. Porém, quando a gente pensa no adolescente, tem um ponto agravante, que é um ponto central na vida dessas pessoas, que chama-se necessidade de pertencimento. Então, o adolescente, além de querer captar tudo o que ele pode, para de fato se sentir bem, né, inspirado e com as referências que ele acha incríveis, eles têm necessidade de serem pertencentes. Então, eles caem numa lacuna de vulnerabilidade e influência muito grande. Porque vamos dizer que ele adora roxo, né? Eu adoro o roxo, adoro essa pegada aqui. Mas para eu ser aceito, para eu pertencer, eu tenho que gostar de amarelo. O que ele faz? Ele começa a adaptar sua própria vontade para permanecer pertencente a um grupo. E aí entra o perigo, porque quando ele vai pelo critério de pertencimento do roxo ao amarelo, ele também vai de uma faculdade a outra, de um grupo de amigos a outro, de um tipo de crença religiosa a outra. Ele está vulnerável a qualquer decisão que leve ele ao pertencimento. E o ser pertencente a algo, a alguém, não é algo ruim, né? É muito bom você se sentir pertencente, isso é um movimento natural do ser humano. O problema é que o adolescente ele tem pouco repertório para fazer escolhas. E essa capacidade de fazer boas escolhas, ela está muito relacionada ao cultivo da infância. Eu tenho uma frase que eu tenho trazido muito ela aqui, que é: a meta agora é só garantir que a educação básica seja concluída, com todo mundo tendo autoestima. Por quê? Porque uma pessoa que tem autoestima, ela não é influenciável. Uma pessoa que tem autoestima, ela tem repertório para dizer: ok, eu suporto não viver neste grupo, só porque todo mundo gosta de amarelo, e eu consigo me adaptar ao fato de eu gostar de roxo e conviver aqui. Só que não. A gente vive numa bolha onde as pessoas estão fracas para dizer para. Então, quando a gente vai ver na escola, se a gente for pensar, existe ali 1% que movimenta a escola inteira.
as pessoas mais populares, mais influentes, mais formadores de opinião. Então eles se posicionam ali. E aí vai vindo as pessoas. Lembra do programa do Silvio Santos, que tinha aquela roda? Faça uma pergunta, entra cada um numa bola, a bola fecha. É tipo isso. Aí existe um ponto central, que são as pessoas fortes, e os influenciáveis vão e entram nessas bolinhas e ficam ali, extremamente vulneráveis a tudo que aquela bolinha decidir. É quase que uma tribo. E aí, quando eles entram ali dentro, eles não têm mais só uma opinião, porque eles são fracos. Fracos de repertório, fracos de decisão. Eles nem sabem por que eles entraram ali. Como é que eles vão sair de uma coisa que eles nem entenderam que é ruim? Então, qual é a grande dificuldade desse adolescente? Falha na formação moral e de caráter. Por quê? Porque por mais que ele esteja num ambiente ruim, ele não consegue identificar. Porém, se ele conseguisse identificar, ele não seria forte o suficiente para conseguir sair dali. Então, observa que muito desses gatilhos, quando a gente fecha ele na infância, aí você fala, Alice, como que fecha isso? Mostrando para o seu filho que ele é amado ou que ele tem as coisas, mesmo sem o papai e a mamãe dizer, só vou te dar se você falar que me ama. E a mamãe só vai ficar feliz com você se você não conversar na aula. Você está condicionando a sua emoção às ações dele. E aí, o que essa criança entende na vida dela todinha? Peraí, então, para eu ser aceito, eu preciso fazer o que as pessoas gostam. Por quê? Porque para a mamãe me amar, desde que eu sou criança eu entendo que para a mamãe me amar, para a mamãe estar feliz, eu tenho que fazer o que a mamãe gosta. Porque senão, a mamãe fica triste comigo. E aí, esse sentimento que ele vai carregando, vai sempre colocando para ele que ele tem que fazer o que todo mundo gosta para que as pessoas fiquem felizes e para que as coisas deem certo. Então, observa que a consciência do obedecer, e eu até falei isso, qual foi o vídeo que eu falei? Ah, que filho deseja obedecer, né? Filho nasceu para obedecer. E que algumas pessoas não entenderam a frase achando que filho tem que ter escolha. Filho tem que ter escolha, óbvio que tem. Mas a questão do filho tem que ter capacidade para obedecer é essa coisa de que ele só obedece quando ele toma uma consciência. Quando você está sempre tendo que apelar para ameaças, é porque ele ainda não entendeu o que tem que ser feito e na base da ameaça a gente consegue resultados imediatos. Funciona, gente? Funciona. A gente não pode ser hipócrita e dizer que ameaçar um filho não funciona. Porque funciona. Quando você vira e fala, agora você vai perder isso, ele vem. Agora ou você vai deixar de ter tal coisa, ele vem. Toda vez que você reage ameaçando, isso gera resultado, isso é fato. O problema é que o resultado que se gera a partir da ameaça, ele não constrói a consciência. E é a consciência que faz esse movimento de pessoas fortes, que eu tô falando pra vocês, capazes de chegar na etapa da adolescência e ter força suficiente para dizer não. Que tem força suficiente, às vezes, para não dizer não, mas ser capaz de se afastar, mesmo que aquilo deixe ele sem ninguém daquele grupo. E aí, quando a gente volta nessa ideia que eu falei, né, de que toda escola tem aquele 1% que movimenta todo o time, é como se a gente fosse assim, ó, aí eu tô confiante que as coisas vão dar certo porque na minha época deu certo. Eu até acho que a gente às vezes tem um pouco de sorte ou azar com as pessoas que cruzam o nosso caminho e proporcionam essa tênue divisão entre a sorte e o azar de ter dado tudo certo na adolescência. Porque vamos concordar comigo. Se você anda com pessoas que gostam muito de esporte, você começa a gostar de esporte. Se você anda com pessoas que gostam muito de estudar, você começa a se adaptar para permanecer ali. Se você anda com pessoas que só pensam vento, você vai pensar vento. Então, essa base de repertório, essa capacidade das boas escolhas, ela é cultivada na infância. E também muito relacionada à autonomia, né, que a gente tanto fala. Então, o que é muito comum? O adolescente, ele chega na adolescência. Qual é a grande questão central? Gente, desculpa até a palavra, eu tenho um bode disso. Quando você pega um adolescente, qual é a grande questão central da vida de um adolescente? As provas que eu tenho que fazer, o simulado no sábado, a festinha e só. E as danças do TikTok. Eu quero performar, eu quero ser um sucesso. Ele não tem preocupação com nada. O problema também não é nada disso. É ótimo ele se preocupar com o simulado, é ótimo ele se preocupar com as provas e tudo mais. O problema é que ele se preocupar só com isso, no sentido de, opa, eu tenho que escapar desse simulado, eu tenho que tirar 3, eu só falta tudo isso aqui pro meu bimestre. Ele não cultivou nada. Então, qual é a grande cilada dos pais na adolescência? Focar nas tarefas e não formar habilidades. Quem focou na tarefa, não teve nada. Quem focou nas habilidades, teve tudo. Porque, veja bem, se uma pessoa tem habilidade, ainda que ele fracasse nas provas,
ele se deu bem. Por quê? O que faz a gente mensurar um resultado, por exemplo, na adolescência, né? A adolescência, quando eu falo da importância de blindar a autoestima, pensa assim comigo. Por mais que você vire pro seu filho e fale, filho, você é tão maravilhoso, você não é todo mundo. Blá, blá, blá. Primeiro que adolescente não escuta pai e mãe, tá? Isso é fato. De novo, ele vai se inspirar, ele vai ver em você a força que ele precisa, vocês podem até ser amigos. Mas ele começa a criar outras referências. Então, quando você vira e fala pra ele que ele não é todo mundo, e que ele tem que estudar, que ele tem que ser uma pessoa melhor, e tal, ou que ele é incrível, apesar da prova dele não ser tão boa, isso não tem efeito tão forte quanto ele está inserido num ambiente social onde ele está sempre escutando que ele nunca é bom o suficiente. E não é assim, alguém batendo na porta e falando, você não é bom o suficiente. É ele percebendo, através dos resultados, dos desafios que ele é exposto, que ele não performa como ele poderia. Por que ele poderia? Porque ele está num ambiente de pessoas classificadas da mesma forma que geram resultados que ele não é capaz de gerar. Então, é óbvio que a autoestima dele é enfraquecida. Porque em momento nenhum ele percebe o valor dele. Mas de onde vem esse valor? Da casa. Porque se você está colocando todo o efeito de valor dele nesse tipo de resultado, ele classifica que ali deveria existir um resultado que não está existindo. E aí, quando o filho vai crescendo, e a gente foca só na tarefa e não na habilidade, o que a gente vai tendo? Essa pessoa enfraquecida que não desenvolveu as virtudes que eu tanto falo, que são habilidades de, por exemplo, disciplina, cuidado, autocuidado. Então, eu vou fazer uma pergunta rápida para vocês. O seu filho não tira boas notas. O seu filho te dá trabalho na escola. O seu filho pega um ônibus para ir pra escola ou vai com alguém e acorda atrasado. Enfim, isso te dá dor de cabeça, certo? Se ele tivesse todos esses pontos acadêmicos ruins, mas ele fosse uma pessoa que acorda quando você chama, sem externalizar nenhuma grosseria, apesar de estar mal-humorado em acordar, ele sabe guardar e entender que, opa, nem tudo que eu peço eu falo. Ele acordou e ele arrumou a cama dele. Após arrumar a cama dele, ele é um cara orientado, uma menina orientada, ele sabe os processos, que você tem que sair para estar no seu trabalho às 8, você tem que deixar ele na escola às 7, ele tem que estar na garagem a tal horário. Nesse meio desse caminho, ele lembrou que ele tem que tomar café. E você, sem ter que se movimentar, ele foi lá, fez um ovo, pegou uma banana, comeu e entrou. Esse filho não te dá dor de cabeça. Sabe por quê? Porque ele está desenvolvendo e ele desenvolveu habilidades de constância nas tarefas que ele tinha. E aí quando você olha para tudo isso e pensa assim, aí daqui a 2 anos ele acaba a escola e quem permaneceu? O estudante acabou, mas quem permaneceu? O ser humano. E esse ser humano já tem o quê? Formação disciplinar. Porque ele já entendeu que ele acorda, mesmo que em desconforto, ele não trata as pessoas mal, não faz as pessoas perceberem que ele está mal-humorado. Por quê? Porque a gente tem que se controlar, né? Porque agora você já é um jovem aprendiz, porque agora você já pode, inclusive, empreender, fazer o que você quiser. Porque agora você sabe que o seu filho está ali mexendo no celular o dia inteiro e que você quer que ele tenha um bom senso e entender que, opa, tô demais, né? É isso que você quer. Eu imagino que o pai do adolescente, ele deseja isso, ele deseja maturidade na capacidade de iniciativa desse ser humano. Não ele tem que ficar controlando, inclusive, os pequenos e os maiores desafios. Então, quando você está só focado nessas tarefas, ali existe um ponto de fracasso. E qual é o outro ponto que muito dificulta o amadurecimento do adolescente? A supervalorização da adolescência. Imagina que não existisse adolescência e você falar sempre pro seu filho assim, ó, tem criança e tem adulto. Porque, de fato, gente, se a gente for pensar, a adolescência mesmo, ela é uma coisa um pouco contemporânea, porque antigamente não se falava em adolescentes, se falava em crianças e adultos. Se você for pensar, um menino de 12 anos, uma menina de 12 anos, ela cuida dos irmãos caçulas. Você vai, às vezes, no interior, né, até em famílias que tem muitas pessoas. Você acha mesmo que essa menina tá mexendo no celular e assistindo dancinho o dia inteiro? Não. Ela tá fazendo comida. Ela tá cuidando dos irmãos. Ela tem responsabilidade, mas não é responsabilidade assim, brincando. Não, ela está sozinha sobre o comando dessas criancinhas. Então, quando a gente para e pensa, existe dentro dessa pessoa de 12 anos um potencial de maturidade muito grande. Óbvio que você não vai pegar seu filho de 12 anos que não precisa ser submetido a isso, até porque ele não deveria, e fazer isso, mas é só pra você entender que você não tem que olhar pra ele com dó ou com piedade e falar, não, acho que ainda não sim. Tipo assim, você tem que incentivar que ele amadureça, como se você não...
O que eu quero dizer é, não supervalorize a adolescência como se é adolescente. Sabe quando os pais falam assim? É uma boa filha, mas você sabe, né? Adolescente. Você tá sempre retroalimentando que por melhor que ela seja, ela é aborrecente. Como se ela tivesse num... Sabe aquela sensação assim? Foi validada? Filha, é lícito ser um pouquinho mal-humorada. Você está na adolescência. Ou então, sabe, filho, é normal, vai, eu entendo. Você pode ficar um pouquinho assim mesmo. Mais sono, né? Mexer mais no celular, se preocupar mais com as dancinhas do que com os livros, ou qualquer coisa assim. Tá valendo. Você tá validando isso. Quando você tá sempre virando pro seu filho, que também tem 12 anos, tá mostrando pra ele o seguinte: mexe sim no celular. É gostoso, tecnologia tá aí. É claro que é bom, gente, é claro que é bom. Mas vamos fazer o seguinte: quero ver você conseguir construir aí uma rotina de vida pra você, onde você consiga encaixar tudo que é importante. Aí você pega ali uma lista e coloca: o que é importante, meu filho? Olha aqui, ó. Estudos, vida espiritual, família, saúde, alimentação, amigos, sair, né? O adolescente, ele tem uma necessidade de responsividade. Isso é gostoso, é importante também que seja valorizado, né? Ali também ele tá vendo a capacidade dele de fazer boas escolhas, escolher pessoas. E óbvio que isso sobre um efeito de controle, mas nota como tudo isso que faz reflexo ao repertório e às escolhas dele refletem sobre também a confiança que você passa, sobre o que está acontecendo nessa etapa da vida dele. Quando isso não acontece, ele é um vácuo total. Então, tudo isso que a gente fala sobre a adolescência é para que vocês incentivem os filhos de vocês a passarem rápido por isso. Entende? A passar bem rapidinho. Não ficar parado ali. E muito do que a gente fala sobre essa coisa do adolescente forte, capaz de fazer boas escolhas, existe um movimento dessas cabeças mais enfraquecidas, e ele está muito relacionado também, ao meu ver, né, em tudo que eu tenho observado, na fraqueza dos pais e na forma como eles manifestam problemas pormenores. Então vamos dizer assim, o filho pega, sai de casa para ir para a escola, no meio do caminho tinha um engarrafamento. Gente, só um engarrafamento. Isso é problema? Não, isso não é um problema. Isso é um engarrafamento. E aí o que o pai começa a fazer na hora de estar nesse engarrafamento? Eu não aguento isso. Isso é horrível. Eu não tenho paciência. Eu vou chegar atrasada de novo. Começa a manifestar um nível de raiva que o próprio filho olha e fala: nossa, realmente esse engarrafamento ele é um problema enorme. Ou seja, ele começa a se apropriar de referências tão superficiais quanto as que ele está recebendo. E aí ele começa a achar que o problema do engarrafamento é tão parecido quanto o problema de eu não querer ler um livro pro meu irmão à noite. Quanto eu achar que eu não saber fazer nem um ovo é o mesmo problema do engarrafamento. Ou o fato da minha avó estar doente é o mesmo problema do engarrafamento. É como se ele não tivesse mais essa mensuração justamente através das manifestações que os pais trazem para eles. E aí o que acontece? Então, isso aqui é importante. Na adolescência, na infância, você disfarça muito. Você ainda é muito imperador, né? Você fala: faça isso, meu filho, faça aquilo, vai dormir, faça tal coisa. E muito da sua humanidade é muito blindado. O filho não tem acesso à sua humanidade. Depois que a criancinha dorme, né? Acabou. Ou então, você sai com o seu filhinho para uma festa, ele vê você no seu momento de maior responsividade, ele não vê, né? Então, existe um campo muito mais blindado da humanidade dos pais quando é criança. Quando a gente fala de um adolescente, as suas misérias, a sua humanidade, ela é explícita. Porque tudo que você começa a cobrar, começa a gerar nele uma sensação de cobrança de coerência. Então, peraí. A minha mãe tá falando pra mim que eu não posso ficar no TikTok. Mas ela passa o dia. Tudo bem passar o dia. Mas olha o que ela fica vendo. Aí ele começa a classificar o nível de conteúdo que você consome. É como se ele tivesse um olhar não investigador, até inconsciente, gente. Mas ele começa a notar que tanto que você é uma pessoa melhor a cada dia. Não é sobre você ficar o dia inteiro no TikTok, é sobre você não conseguir resistir à vontade de ficar. E aí ele começa a perceber essas suas misérias e isso, de uma certa forma, o fortalece ou enfraquece. Porque por mais que muitas coisas aconteçam, né, que ele tenha outras influências, os pais ainda têm um papel fortíssimo sobre essa inspiração na vida dos filhos. Vamos pegar um exemplo muito interessante, a igreja. Quando os filhos começam a crescer, os pais, especialmente os mais religiosos, querem colocar na cabeça dos filhos que tem que ir para a igreja. Né? Tem que ir para a igreja porque ir para a igreja é bom. Gente, nem sempre ir para a igreja é bom. Mas a gente só faz aquilo que é bom ou a gente faz aquilo que é importante ou que tem que ser feito, tá?
Depois dessa compreensão, quantas vezes o seu filho percebeu ou percebe você indo para a igreja constantemente, todo domingo, ou se dedicando à sua vida espiritual, lendo uma Bíblia, e olhando para você e pensando, caraca, meus pais são pessoas tão melhores. Será que é a igreja? Nossa, mas eu vejo que toda vez que ele vai pra lá, além dele voltar feliz, ele volta uma pessoa melhor. E não é melhor, tipo assim, eu sou melhor que os outros. Não. Eu reparava que o meu pai era mais estressado. E eu tenho reparado que ele é uma pessoa mais consciente, mais tranquila. Minha mãe era muito focada em certas coisas. E eu vejo que ela tá melhorando como pessoa. Nota que não é uma coisa que você vai dizer que está melhorando, mas é uma coisa que se percebe a partir das coisas que você consome. Você entende que aquilo demonstra em você uma sensação tão positiva de evolução, não mais de só imposição, que começa a desenvolver dentro desses filhos uma sensação de coerência e de valor muito grande. E olha que eu tive uma mãe eu fui muito agraciada em ter uma mãe com tanto autoconhecimento, né? Eu não sei se todo mundo aqui sabe, minha mãe é uma líder espiritual muito profunda, né? Sempre trabalhou autoconhecimento. E vocês acham mesmo que a minha extrema admiração, por exemplo, vem só do fato dela ser incrível? Ou do fato de eu ver quão incrível ela se tornou a partir das próprias escolhas? É como se fosse assim, não é sobre só a pessoa incrível que meu pai possa ser, mas sobre a pessoa incrível da qual ele se tornou. Entendem como é muito diferente e tão profundo o fato de vocês viverem uma atmosfera de evolução coletiva? Quando a gente fala isso, é como, por exemplo... Peraí. Ai, tô seca, tô de frente pro ar. É como a gente falar que todo mundo vai ser melhor e só eu não. Só que na infância funciona o comando, sabe? Funciona você falar, vai e faz, meu filho. Mas na adolescência não mais. A inspiração tem que ser latente, sabe? E também cultivar uma coisa super importante e uma das virtudes que pra mim é a mais profunda de todas e que a gente até pouco fala, apesar de ser tão óbvia, que é o amor. Às vezes tem pessoas que falam, né, que a gente só muda realmente um comportamento através da dor, do constrangimento ou do medo. Mas eu arrisco dizer que a gente é muito capaz de mudar algo através do amor. E esse amor, ele tá relacionado a esse esforço pessoal da pessoa, né, do ser humano, e identificar suas fraquezas e querer de fato evoluir. Porque assim, os pais, eles são humanos. Quais são os adolescentes mais distantes dos pais? Os pais que não deixam os filhos verem suas humanidades. Então, quando a gente pensa assim, quando eu fazia trabalho, eu já fiz, gente, cursos e atividades por um tempo em escolas públicas com adolescentes. Antes de começar a escola, também eu atendia muito adolescente, atendi também muito tempo depois. Eu gosto muito dessa etapa. E quais são os adolescentes que mais ficam distantes dos pais? Quando os pais, de fato, parecem ser essas pessoas extremamente uma entidade, sabe? Nossa, parece que meu pai ou minha mãe são perfeitos. E eles viram e falam, vamos para a igreja, porque lá é o lugar onde Deus te ama, meu filho. Mas não é assim que ele vai entender que Deus te ama dentro da igreja. É através se Deus nos ama tanto, mamãe, por que eu não percebo o amor de Deus através das suas ações comigo? Por que, mamãe, eu não consigo sentar e falar que eu sou diferente de você e você conseguir me ajudar a partir da minha própria confusão mental? Porque não existe nenhum espaço para isso. Porque o pai está num nível tão distante e tão assim, sem demonstrar vulnerabilidade à humanidade, que o filho não consegue acessar ele. E essa distância é muito ruim. Porque todo mundo, gente, isso é milenar. Sozinho, ninguém vai trilhar esse deserto. Ninguém. Você tem que ter alguém ao seu lado. E aí, às vezes, o que acontece? Se você não tiver os seus pais do lado, na torcida, vivendo essa humanidade com você, evoluindo junto com você, mesmo que em etapas completamente diferentes da vida, ele vai ter isso em outro lugar. É natural, o ser humano precisa de alguém para validá-lo. Quantas vezes a gente vira... As pessoas procuram um terapeuta, um mentor espiritual, um pastor, um padre para falar, olha, eu quero me separar.
E ela só espera alguém falar, sim, filha, ou, claro, eu te entendo, acho que essa é uma boa opção. Pronto, era isso que eu precisava ouvir. Só que veja, se você escolhe a pessoa errada para te dar essa orientação, acabou. Então, se você tá virando pros seus colegas, eu tô muito desanimado, sabe? Eu tô cansado. Aí você cai num grupo de, olha, não fica assim não, sabe? Sábado vai ter uma festinha, mas a mãe não deixa. Deixa eu te falar, é tranquilo resolver isso, sabe por quê? A gente tem um esquema muito legal. Sua mãe vai estar dormindo, sabe? E começa a vir com umas ideias que a pessoa nem pensava. Aí, essas ideias podem acontecer com todo mundo, e elas acontecem normalmente. A diferença é ele falar assim, não, mas essa opção eu não quero. Entende? E se sentir à vontade em ter espaço para ter outros tipos de diálogo em casa, ou até ter um pai e uma mãe mais sensível e entender. Acho que ele está com alguma dificuldade na parte social. Como eu posso ajudar? Entendeu? Promover. O que acontece muito com o adolescente? Ele está sempre muito solto, né? Muito sozinho. E a sensação dele ter autonomia é muito boa. Ele nem precisa saber que você está tão atento, mas você tem que estar atento. Você tem que estar atento. Você tem que estar atento com quem ele anda, o que essas pessoas pensam, o que elas falam. Tem uma lacuna, assim, que eu acho que é ali entre os 17, entre os 16 e os 19 anos, onde eu acho que de fato acaba, assim, essa sensação adolescente da pessoa. Que a gente até olha pra trás e fala, sobrevivemos à adolescência, né? Passou, parece que você saiu daquele campo, daquele buraco negro da extrema influência e vulnerabilidade e entra num campo de posicionamento muito maior. E aí, quando você entra nesse campo, ali você tem que fazer suas escolhas, ali você tem que ter suas decisões. E quando eu falo, agora falando dessa questão da autoestima, se você entrega, já falei isso, eu acho importante a gente reforçar, se você entrega um celular para um adolescente, seja da idade que for, e esse adolescente tem autoestima, ele está seguro. Se ele não tem autoestima, ele está vulnerável. E aí, como é que você mensura isso? Será que meu filho tem autoestima? Será que ele não tem? Através de todo esse contexto que a gente falou. Ele é uma criança envolvida na virtude do amor. Ele é um adolescente exposto a tarefas, a serviço. Se você for pensar, a maioria dos adolescentes, eles são poupados de quase tudo, né? E aí, quando ele cresce, e você fala, cresce assim, tá? Faz 17 anos, você começa a exigir muitas escolhas dele, ele não consegue fazer escolhas. Quando você faz um pequeno resgate da vida dele ali pra trás, você vai perceber que você não deu muitas oportunidades de escolha. As escolhas, na verdade, que o adolescente faz são muito rasinhas. E fica sempre ali no campo muito acadêmico, né? Ai, meu filho, você quer isso, você quer aquilo. Ele não é exposto a nada, ele não é exposto ao simples fato de, filho, vamos fazer uma Páscoa aqui diferente, você me ajuda? Eu quero preparar um cachorro quente e vou distribuir para crianças carentes. Eu quero que você faça salsicha, eu quero que você corte o pão. Por mais que você esteja intermediando tudo, é claro que o seu filho adolescente, ele é um menininho menos raso do que quem também não está fazendo nada. O problema é que o mundo dele é só ele. E como ele tem essa sensação de vácuo total, porque ele não consegue tomar decisões, ele tá querendo procurar as pessoas que façam tomar as decisões. Então, se você toma a dianteira e começa a mostrar pra ele decisões. Opa, minha mãe é uma pessoa de boas escolhas, já reparei que as coisas que ela me fala são boas. Ele começa a se apropriar mais disso. Da mesma forma, tem uma coisa que os pais de adolescentes não sabem, que é assim, toda vez que você diz não, por mais que ele sinta raiva, e não é aquele não assim, gente, tá doutrinado. Não, meu filho, você não é como todos. Você não vai. Mas não, mãe, não. Sabe, aquele não muito distante, tirando, não quero diálogo, não. Esse realmente não tem valor. Mas quando você começa a mostrar pro seu filho que pra você ele tem muito valor, onde que ele começa a perceber valor? Quando ele vai pra uma festinha, e aí ele fala assim, não, mãe, quando acabar aqui eu pego uma carona. Não, eu vou te buscar. Não, mas você vai sair de casa de madrugada. Eu vou. Isso tem um valor. Gente, isso tem um valor. Que eu sei que parece besteira, mas não é. Dentro da cabeça dele, ele sabe que no fim daquele momento, alguém que ama muito ele vai acordar de madrugada, o pai, a mãe, e vai se deslocar, sempre passando uma mensagem que você é importante pra gente. Entendeu? E isso tem valor. É claro que um adolescente muito solto, muito sem limite, sabe? Que pode sair, voltar a hora que quiser. Ele tem uma sensação de descuido. O que de fato é. Poxa, quem tá me controlando? Eu tô livre.
Tô livre, porque se ninguém vai estar me esperando, seja para eu chegar no fim da tarde, seja para eu chegar depois de uma festa, para que eu vou me preocupar em como eu vou chegar? Ninguém tá preocupado, entendeu? E aí quando eu chego, as pessoas também não se importam muito com isso. E aí eu saio com os meus pais e eu percebo que eles falam de tudo, mas ao mesmo tempo não falam nada. Entendem como o buraco ele é vazio, mas que pequenas mensagens vão formando essa consciência moral e humana dessa pessoa? Então, o não aplicado da forma correta, ele tem um valor absurdo na vida desse adolescente. Ele tem um valor humano na vida dessa pessoa. E a grande preocupação dos pais, e que deve existir, e blindar os filhos, é porque a adolescência vai passar. E a gente precisa que ela passe sem grandes sequelas. E, né, sem grandes vícios, sem grandes arrependimentos, sem escolhas ruins que refletem lá negativamente. Então existe um campo de proteção importante nessa etapa, que tem que ter uma atenção muito especial dos pais, viver isso, né, e garantir que lá na frente eles possam, a partir de então, fazer escolhas. Isso reflete também no que a gente está vivendo em relação a essas ameaças, tudo está acontecendo, né? Então eu até deixei aqui hoje um vídeo gravado para vocês falando sobre isso. Muito se fala sobre o que as escolas vão fazer. E eu gosto de devolver a pergunta do o que os pais vão fazer. Porque uma coisa é você deixar a criança em casa um dia, 2 dias, uma semana, trancada, protegida fisicamente do que você acha que é perigo. E o que a gente vai fazer para proteger a cabeça dessas crianças que da porta para dentro só tem um gestor na vida delas? Os pais. Então, aí o filho que passa o dia inteiro jogando videogame, que o pai pensa, meu filho tá seguro dentro de casa, porque ele tá aqui jogando videogame, tá tudo certo. Gente, não é assim. Porque tudo que a gente consome forma quem a gente é. E o que esse filho tá consumindo? Ele tá jogando Mario ou ele tá jogando um jogo de desafio de violência? Ele tá jogando um jogo de corrida, sei lá, quantos filmes, sabe? E às vezes são filmes que eles até devem ver nessa idade, mas que não tem um resgate assim, vamos interpretar essa situação? Não, fica ali. Fica na internet, fica solto, aí de repente vicia, tá na pornografia. E aí o pai olha e fala, meu Deus, eu não vi quando aconteceu isso. E para você ver isso, você tem que estar ali, você tem que estar atento ao que está acontecendo. Então, o filho dentro de casa fechado, dentro de um ambiente, não quer dizer que a criança ou adolescente esteja protegido. Isso vale para a criança também. Às vezes você vê ali um conteúdo de 2 minutos e você acha que, não, eu já vi esse desenho, já vi. Não, você viu a introdução, né? O clipe de abertura. Você não viu o que vai acontecer a partir dali, como são os trejeitos dos personagens, o que eles querem passar, que mensagem ele quer passar. Se a gente for pensar, a nossa geração ali, as pessoas que têm entre 30 e 48 anos, a gente cresceu consumindo muito. Vocês lembram? Não sei se todo mundo era assim, mas a maioria das pessoas dessa geração consumiam as novelas, consumia os programas de domingo, onde era normal, a família brasileira sentada assistindo a banheira do Gugu. Então, assim, aquele tipo de conteúdo que a gente consumia fazia, né, toda aquela apologia ao corpo, a esse início de exploração do corpo muito forte. E as crianças dançando e achando aquilo muito natural. Eu vejo até que naquela época não existia a forma intencional que existe hoje, né? A gente olhava de uma forma, ai, que gracinha. Hoje em dia a gente tem muito mais conhecimento, muito mais repertório para observar que certas coisas podem ser evitadas ou controladas para em algum momento. Mas nota que dentro de casa, você é o gestor. Então, toda essa sensação que a gente tem, quem vai controlar essa situação? Avisa a escola, avisa o Estado, avisa quem precisa. Os gestores precisam se posicionar e agir. E aí a gente devolve isso para os pais, especialmente na etapa da adolescência, né, que é a que a gente está falando aqui hoje, e fala, e aí, meus gestores, o que vocês vão fazer? Né? Porque enquanto da porta para fora, ele está em vários ambientes por momentos aleatórios e específicos. Esta pessoa pertence ao seu lar. E você, enquanto gestor, que providências você está tomando, né? E aí, quando eu falo das providências, não são só as providências de movimentação, não. Tipo, eu vou tirar o videogame, eu vou tirar isso, eu vou tirar aquilo. É também aquela movimentação do que você tem falado. Quando eu escuto alguém falar assim, você viu que as crianças não, os adolescentes estão com medo de ir pra escola. Ué, mas eles têm que estar com medo mesmo, né? Os pais ficam falando o que o tempo todo? Meu filho, presta atenção, se entrar um terrorista na sua escola, você se esconde. Ou se você não fica perto dos muros. Gente, se o filho vê o mundo através dos olhos dos pais,
É claro que você está, de uma certa forma, trazendo para o seu filho um nível de histeria que não precisava estar sendo construído, porque, veja bem, ele pensa o quê? Se na escola, a escola é um ambiente coletivo, comunitário e ameaçador. O que essa criança começa a concluir? O aeroporto também é, o shopping também é, o parque também é, o show também é. Aí depois, do nada, a criança tá lá com síndrome do pânico e o pai fala assim, gente, não sei de onde veio. Mas entende que se você começa a aterrorizar muito e construir na cabeça desse adolescente essa cultura de pânico e de histeria, lá na frente ele não consegue ter controle sobre nada. Porque, veja, tudo é uma ameaça. Quando você fala para um menino que sai de madrugada ainda para pegar um ônibus para ir para a escola com 13 anos, e você fala para ele que dentro da escola pode existir uma ameaça, eu acho que para ele é até redundante pensar assim, e a etapa do casa-escola é o que na minha vida? Porque você entende que uma ameaça, ela às vezes é um processo, e quando você coloca na cabeça da pessoa esse nível existencial tão vulnerável, isso enfraquece. Porque você coloca o seguinte, não, calma, não, estamos sob efeito de ameaça e nada pode acontecer. E a vida não é assim. Às vezes a gente vai fazer tudo certo e ainda assim a gente não vai poder evitar certas coisas. Entende? Quem diria que dentro de um avião ele se atiraria diante de um prédio, entende? E ninguém fez nada errado ali. Da mesma forma que se a gente começa a aterrorizar muito a cabeça deles, trazendo essa sensação de medo, isso começa a dar um mal-estar e uma sensação de vulnerabilidade muito ruim. Aí vem os meninos depressivos, os meninos com a síndrome do pânico, com crise de ansiedade, porque tudo é uma ameaça. Mas não é por isso que tudo é uma ameaça. Na verdade, tudo é sempre uma ameaça. A diferença é como você vai encarar isso, se isso vai te paralisar, se isso vai te fazer reagir. De fato, meu filho, seja esperto. Ou então, tenha uma linguagem onde mostre pra ele o seguinte, está acontecendo um fato, então se liga, não é só na escola não, meu filho, se liga em todos os lugares. Em todos os lugares existem ameaças, pessoas ruins, pessoas más, existem o tempo todo, em todos os lugares. É você trazer pra ele uma capacidade de maturidade, né, de menos ingenuidade, mas não de pânico. Então, eu quero que vocês peguem a questão central dessa informação e comecem a ajudar ao amadurecimento desses adolescentes. Pessoas fortes que são capazes de parar situações fracas. São pessoas fortes que são capazes de ser menos influenciáveis. Eu entendo a dificuldade que é a gente cobrar da sociedade uma formação de pessoas melhores, considerando que os pais também são pessoas que estão fracas. E muito desse fraca vem dessa sensação de não sei o que fazer. E aí eu sugiro que vocês comecem a gastar tempo, em vez de só ler fake news, espalhar notícias que às vezes não vão agregar. Gasta tempo lendo um livro. Você não tem nenhum livro para ler? Lê a Bíblia. Não precisa ser cristão, gente. Só abre ali e lê. Vai ler uma reflexão, vai ler um livro de romance, vai fazer qualquer coisa que faça a sua cabeça voltar para um centro de pensamento. Absorção de conteúdos melhores. Só disso você já seria uma pessoa muito melhor, né? Então, gaste tempo investindo em você, na sua formação humana, na sua formação moral. É isso que vai fazer com que a gente tenha, a partir daí, uma formação, uma geração melhor. Isso vale para os pais, vale para os professores, que também são extremamente adoecidos, muito desestimulados. Então, de fato, se ninguém... Qual que é a mensagem que fica para a grande massa? Se ninguém está acreditando na gente... Vamos ser a gente, entendeu? Vamos fazer qualquer coisa. Porque tá todo mundo abrindo mão dessa intervenção. Eu acho que é isso. Acho que eu já joguei bastante conteúdo aqui, bastante reflexão para vocês terem essa base, né? Eu gosto muito desse tema sobre adolescência. É um tema que particularmente me gera muito interesse. Sempre gostei. Já dei muito treinamento para adolescente. Tenho muita afinidade com este público. E acho importante a gente, inclusive, fazer mais lives sobre eles, porque eu acho que das classes etárias, né, que a gente fala dos filhos, né, bebê, infância, para adolescência, o adolescente é o que a gente menos fala, justamente porque a gente tem aquela sensação de que cresceu. Mas, filho, como é que é a expressão? Filho criado, trabalho dobrado, não baixa a guarda. Não acho que é porque agora você não, graças a Deus, não precisa mais mandar ele fazer as coisas, ele já é um adolescente, já sabe se virar naquele mínimo. Baixei minha guarda, não. Redobra a guarda. Essa é a hora do tiro, gente. Sabe, todo o fôlego que você guardou é agora pra você gastar ele. Porque é muito importante tudo que vai acontecer a partir de agora na vida dessa pessoa. Obrigada por vocês que estiveram aqui.
Foi uma live muito linda, muito profunda pra mim também. Eu acho, assim, é um tema que me emociona, de verdade. Eu acho que tem muito a se falar, muito a se fazer. E eu fico muito feliz da gente estar conseguindo criar essa comunidade de partilha em relação a um tema tão relevante, tão importante para a formação dessa geração que está por vir. Vou deixar salva para vocês assistirem depois, encaminhar para os pais que não estiveram aqui, para as pessoas que vocês acreditam que também possam se beneficiar desse conteúdo. Obrigada!